Eu tô tão chateada porque essa é a segunda vez que eu gravo esse vídeo, porque eu gravei tudo. E aí, quando eu mandei pra edição, a gente viu que não tinha áudio, porque eu comprei um microfone novo, não tinha conseguido conectar ele e eu não tinha verificado isso. Então, tô regravando esse vídeo. Só por isso eu acho que eu mereço um inscrito no canal, uma curtida e um comentário. O vídeo de hoje vai ser literalmente um manual de sobrevivência ao cardio. Eu tenho vários vídeos de manual de sobrevivência. É tipo uma série de vídeos que eu comecei lá no Instagram em 2023. De manual de sobrevivência ao cut, manual de sobrevivência ao booking. Inclusive, manual de sobrevivência é o nome do nosso podcast aqui, que é basicamente eu conversando com vocês sobre coisas do mundo fitness. Tem no Spotify também. E hoje vai ser tipo um manual de sobrevivência ao cardio, porque eu vou falar tudo que vocês precisam saber sobre cardio. Eu tenho certeza que vocês já escutaram várias coisas do tipo, ai, porque cardio em jejum emagrece mais. Ai, porque cardio não faz ganhar massa muscular. Se eu quero ganhar massa muscular, eu não posso fazer cardio. Eles estão todos errados. Estão todos errados. Porque assim, eu sempre fui uma pessoa que queria muito ganhar massa muscular, né? Eu sempre quis ganhar massa muscular, eu sempre quis ter mais volume, nananã. E a fase em que eu tive o meu melhor corpo, eu julgo, né? As minhas melhores fases, com 100 fotos aqui, Bia vai colocar fotos aqui, vai surgindo fotos minhas aqui, foram as fases que eu conciliei com o cardio. Então teve a musculação, obviamente, mas teve o cardio também. Quando eu era mais magrinha, eu escutava essas coisas de tipo, ai, você não pode fazer cardio pra ganhar massa muscular e tal, nananã. E eu não fazia cardio, o que acontecia? Eu comia mais, porque eu estava esperava de calórico, e eu acabava acumulando mais gordura. E mesmo quando eu tentava secar, eu até fazia um cardio ou outro, fazia um HIIT, uma coisa assim, mas eu tentava não fazer muito. Mesmo assim, eu não secava direito, né? Eu não tinha o mesmo resultado que eu tive das últimas vezes. Parecia que eu não definia tanto, sabe? E desde que eu comecei a fazer o cardio da forma que eu vou explicar pra vocês e pelos motivos que eu vou explicar pra vocês, tudo mudou. Tipo, a minha composição corporal mudou muito, sabe? Por isso que eu falei que esse vídeo vai ser o seu manual. Eu acho que é tudo que eu gostaria de saber lá no meu começo. E pra quem caiu aqui de paraquedas, eu sou a Carol Ferraz, eu sou graduada em nutrição e eu sou criadora de conteúdo influenciador fitness já há 6 anos. Então já passei por uma barra nesse processo e eu prometo que aqui a gente fala do básico bem feito de uma forma mais simplificada, tá? Eu não tô aqui pra te prometer nada milagroso, eu não vou te vender nada que não funciona. Relaxa que eu sou uma blogueira do bem, tá bom? E eu tenho estudo sobre isso. Primeiro de tudo, a gente vai começar desmentindo essa história de que o aeróbico atrapalha o ganho de massa muscular. A gente tem aí exemplos claros e físicos em mim mesma, mas vamos com o que a ciência nos mostra. Na verdade, ela mostra que ele pode até ajudar de forma indireta por alguns motivos. Primeiro que ele vai melhorar a sua sensibilidade à insulina. Carol, fala português, pelo amor de Deus, fala português. Vamos lá, vamos comigo, tá? Que eu vou te explicar. Eu tenho certeza que em algum momento você já escutou isso. Ai, sensibilidade à insulina, ai, resistência à insulina, ai, não sei o que. A insulina é basicamente um hormônio que ela vai pegar a glicose que tá no seu sangue e ela vai levar pra dentro da célula. E pode ser qualquer célula, tá? Qualquer célula vai levar pra dentro da célula. A grosso modo é isso que ela faz. Quando a gente tem uma boa sensibilidade à insulina, o nosso corpo consegue utilizar essa glicose que a gente consome, que vem dos carboidratos, que vem de açúcar. E carboidrato é açúcar, né? Então todo carboidrato, no geral, quando ele é quebrado dentro do corpo, ele vira açúcar. Então o que vem desses carboidratos, nosso corpo quebra em glicose, a insulina vai lá, pega essa glicose e leva pra dentro das células. Quanto melhor for a nossa sensibilidade à insulina, melhor vai ser essa captação de glicose e levada pra onde precisa. Quanto pior essa sensibilidade à insulina, então quanto mais resistente à insulina a gente for, mais glicose no sangue a gente vai ter. E aí que ocorre a diabetes tipo 2, por exemplo. E uma das formas que a gente consegue observar que a sensibilidade à insulina tá ruim é que a gente começa a acumular mais gordura. Sabe aquele lugar que você tem mais gordurinha localizada? É onde o seu tecido tem uma pior sensibilidade à insulina naquele local. Tá, então como que o cardio consegue melhorar essa sensibilidade à insulina? Quando a gente faz cardio, a gente ativa uma via que se chama AMPK e ela aumenta a translocação de GLUT4. Tá, eu tô falando muita palavra difícil, mas eu vou simplificar. GLUT4 é um dos transportadores de glicose também. Então pensa que a gente tem vários músculos, né? A gente tem ali a glicose dentro da célula, só que elas precisam entrar dentro de alguns órgãos. Então, por exemplo, para ela entrar no coração, para ela entrar no fígado, para ela entrar no músculo mesmo da perna, enfim, são diferentes tipos de carrinho, que a gente chama de glúteo. E aí tem o 1, 2, 3, 4, 5 e o 4 é o do músculo, da musculatura e do tecido adiposo. E esse carrinho, que é o GLUT4, ele precisa de insulina, ou seja, ele é dependente de insulina. Tem alguns que não são, mas ele precisa. E por essa via aumentar essa translocação de GLUT4 que precisa de insulina, a gente consegue aumentar a quantidade de glicose que entra dentro do nosso músculo e, consequentemente, a gente forma mais glicogênio. Nossa, eu tô falando muita palavra difícil, gente, mas calma, calma, mais assim. Aumenta a via MPK, certo? Com isso, aumenta a quantidade de GLUT4 que precisa de insulina. Então vai entrando mais glicose, mais energia dentro do músculo e com isso a gente consegue treinar melhor, porque a gente tem mais glicogênio, mais glicose dentro do nosso músculo. E
que com o treino melhorando, a gente consegue hipertrofiar. E é por isso que eu falei que o cardio consegue, de forma indireta, melhorar o ganho de massa muscular. Além dessa sensibilidade à insulina ficar melhor, porque com o treinamento, com o cardio, a gente tem menos glicose circulante no corpo, e como eu falei que uma das formas que a gente percebe a sensibilidade à insulina piorando é justamente o acúmulo de gordura, a gente não vai acumulando tanto gordura mesmo em fase de ganho. Outro ponto é que o cardio também melhora muito o seu condicionamento. Então sabe quando você vai fazer um agachamento e às vezes você não consegue levantar a barra porque você fica extremamente ofegante? É aí que o cardio entra. Ele ajuda a melhorar a sua capacidade cardiorrespiratória, você consegue respirar melhor, e quando você vai fazer um agachamento, você vai fazer um leg press, você consegue aguentar mais carga, você consegue sustentar a carga por mais tempo. Eu lembro que quando eu não fazia cardio, por mais que eu não fosse sedentária, tá, eu fizesse musculação, quando eu ia fazer qualquer outra coisa, tipo, sei lá, ia pra uma viagem e tinha que andar muito, eu não aguentava. Essa última viagem que eu fiz pro Japão, como eu já tô fazendo cardio há muito tempo, eu aguentei muito mais, então era coisa de 20, 25 mil passos por dia que a gente dava. Então foi muito mais fácil agora que eu consegui, além de, tipo, a questão da musculação, né? Então hoje eu consigo pegar muito mais peso porque eu tenho um cardio respiratório muito mais forte, e com isso eu ganho mais massa muscular. E aí outro ponto muito importante, que eu também vou falar difícil, mas é preciso vocês entenderem, eu prometo, que ele aumenta a biogênese mitocondrial. Cara, pelo amor de Deus, o que é isso? Lembra quando você estava na escola e aí você aprendia sobre a célula, né? Tem a célula, e dentro da célula tem vários organismos vivos, né? Que são as organelas. E uma delas é a mitocôndria. A mitocôndria, ela faz muita coisa. Ela faz a respiração celular, então a sua célula respira através dela. Como se ela fosse um pulmãozinho, assim. Ela é tipo uma usina de respiração. E ali dentro também é onde é oxidada a gordura. Então o nosso corpo, ele quebra a gordura e depois ele precisa queimar, né? Precisa oxidar. E é dentro da mitocôndria que ocorre essa oxidação. Biogênese mitocondrial nada mais é que aumentar o número de mitocôndrias que a gente tem. E se a longo prazo o cardio aumenta o número de mitocôndrias que a gente tem, o nosso corpo fica mais eficiente em queimar gordura, a grosso modo falando. Mas é óbvio que você precisa de déficit calórico, você precisa de dieta, tudo, para ter essa queima de gordura. Mas ele fica mais eficiente, só que isso é a longo prazo, tá, gente? Você fazendo cardio moderado, vou falar pra vocês depois das intensidades do cardio, mas o que mais aumenta essa biogênese mitocondrial é o cardio moderado. Não é o HIIT nem o cardio de baixa intensidade, é o cardio moderado. Outro mito é a questão que, cardio em jejum queima mais gordura. Por que as pessoas falam isso? Lembra quando eu falei pra vocês que o nosso corpo quebra a gordura e depois ele precisa oxidar a gordura? O cardio em jejum, ele aumenta a quebra de gordura, ele tem um pouco mais de lipólise do que um cardio se for se alimentado. E aí o que as pessoas entenderam? Tem mais quebra de gordura, vai perder mais gordura, a gente vai oxidar mais gordura. Mas não, um não depende necessariamente do outro, porque a gente pode quebrar a gordura aqui e depois essa gordura se refaz de volta, ela se reesterifica. Acontece essa maior lipólise, essa maior queima de gordura, justamente porque a gente não está alimentado. Então nosso corpo precisa tirar energia de outras fontes. Só que se não ocorrer um déficit calórico no dia, ou seja, se você não comer menos calorias que seu corpo gasta, você não vai emagrecer. Simplesmente assim. E tem vários estudos que mostraram, que compararam cardio alimentado com cardio em jejum. E viram que o gasto calórico foi, na verdade, o mesmo. Então, não tem tanta diferença você fazer em jejum alimentado, vai do que você acha melhor. Eu confesso que eu gosto muito de fazer o cardio em jejum, ultimamente tô com muita preguiça, mas eu gosto porque eu sinto como se eu matasse o primeiro leão já no começo do dia, sabe? Porque eu não sou muito fã de cardio, eu falo pra vocês fazerem, mas eu não sou muito fã. Então, pra conciliar, às vezes, musculação, tipo, terminei de treinar e vou fazer cardio, eu fico com preguiça, então eu prefiro fazer em jejum. Mas, ultimamente, tô fazendo depois. Vai de você. E outro negócio que muita gente fala, eu acho que isso já tá meio sendo quebrado, esse mito, é que, porque cardio atrapalha o treino de perna. Meu filho, você não é Tom Platz. Tom Platz, ele era um cara que pegava muita carga. Eu juro que você, fazendo agachamento com 20 quilos cada lado, até 40, não vai perder massa muscular. Fica tranquilo. Fica tranquilo, não vai atrapalhar seu treino de perna. Mas eu treino muito pesado, tal, e não sei o que, isso aqui. O cardio, ele pode até ajudar, inclusive, a melhorar essa dor, essa questão da dor. Principalmente se for um cardio tipo esteira inclinada, sabe? Não vai atrapalhar o seu ganho de massa muscular. Uma coisa, outra coisa. A não ser que você vá correr, porque realmente a corrida vai ter um impacto maior, fica tranquilo. Se for um cardio moderado, a gente tá junto. E aí, o que eu vou falar pra vocês? Como que a gente faz isso na prática? Os cardios de intensidade, a gente tem o cardio de baixa intensidade, quando a gente mantém a nossa frequência cardíaca um pouco mais baixa. É um pouco mais alta do que o nível em repouso, mas é um pouco mais baixa ainda do que o moderado. Moderado é um nível mais ou menos de 60 a 70% da sua frequência cardíaca máxima. E o HIIT, ele não chega na sua frequência cardíaca máxima, mas ele chega bem perto, de 80 até 100%. Não é o HIIT necessariamente, é um treino de alta intensidade. O HIIT é um treino intervalado de alta intensidade, a gente vai falar dele. Mas os estudos que melhor mostram queima de gordura, melhor mostram adaptações metabólicas, são os cardios moderados. E é deles que a gente vai falar aqui. Não significa que você fazer os outros não vai te gerar gasto calórico, não vai te gerar adaptação, vai sim. Mas, do meu ponto de vista, para pessoas em geral que têm menos tempo, que também não conseguem fazer cardio de alta intensidade, o moderado vai ser melhor. E aí, como que a gente calcula essa questão da frequência cardíaca máxima? Eu vou deixar um printzinho aqui na tela, Bia vai colocar aqui um negocinho que você faz essa conta e você descobre a sua frequência cardíaca máxima. Isso é só uma estimativa, tá, gente?
tem várias fórmulas dessas. E aí, com isso, você calcula ali 60 a 80% disso aqui. Isso é a faixa que você tem que ficar. Eu uso relógio quando eu vou fazer cardio. Então, eu sempre fico olhando o relógio pra aumentar meus batimentos cardíacos. Porque de nada adianta eu estar fazendo a bike, tô fazendo bike. E aí fica 90 batimentos por minuto. Tipo, eu não tô aumentando a minha frequência cardíaca, sabe? Eu não tô, de fato, chegando no cardio que eu quero. Eu não tô gerando as adaptações metabólicas que eu quero. Então, por isso que é importante. Carol, eu não tenho relógio. O que eu faço? A gente vai se guiar por outra coisa que é nível de percepção de esforço. Quando a gente vai falar, por exemplo. Então, eu tô fazendo cardio ali. Se eu tô fazendo cardio e eu consigo conversar tranquilamente com a pessoa do meu lado, tá muito tranquilo. E se eu estiver fazendo cardio e eu não estiver conseguindo nem falar, tá muito intenso. Então, tem que ser um meio termo. Você tem que conseguir falar, mas com uma certa dificuldade. Eu sempre falo nos stories que assim, é pra você fazer cardio e ser adultinha, né? Ser adultinha fazer cardio, porque adulto faz o que precisa, não o que gosta, mas enfim. E suar. Aí me perguntam, mas suar não significa que vai queimar mais gordura, coisa assim. Não, suar não significa isso. Mas suar é um nível de percepção de esforço. Então, se você estiver fazendo um esforço um pouco maior, naturalmente os corpos tendem a suar. Tem gente que não, mas assim, naturalmente tende a suar, a não sei que seja muito frio ou tá com o ar-condicionado extremamente gelado, mas naturalmente você vai tender a suar. Então, eu sempre falo que é pra suar no cardio. Tenta suar no cardio, tenta aumentar a sua percepção de esforço pra você conseguir se manter ali. Carol, quanto tempo? O mínimo seria de 30 minutos, tá? 30 minutos 5 vezes na semana, que dá a média mínima de 150 minutos semanal. Carol, eu tenho 20 minutos pra fazer. Faz os 20. Eu tenho 10. Faz os 10. Mas o ideal é que pra gerar adaptações metabólicas seja 30 minutos. Então, às vezes até uma caminhada. Carol, não tenho tempo na academia. Acorda um pouco mais cedo, faz uma caminhada mais vigorosa, sabe? Não aquela caminhada passeando, vendo as árvores. Não. Faz mais vigorosa, não precisa correr. Pode ser qualquer cardio. Pode ser escada, pode ser esteira. Se você quiser fazer esteira inclinada, ela vai aumentar a sua frequência cardíaca. Pode ser a bike, pode ser o elíptico, pode ser o cardio que você quiser. Não existe um cardio que emagrece mais ou que gasta mais caloria. O que determina o seu gasto calórico vai ser realmente a frequência cardíaca. Se você quiser, por exemplo, fazer um cardio leve, e aí ao invés de 30 minutos, você provavelmente vai ter que dobrar. Você vai ter que fazer 2 vezes, você vai ter que fazer 60 minutos de cardio pra dar o que seria o equivalente ali às adaptações metabólicas do cardio moderado. Então eu acho mais interessante que você faça o cardio moderado, porque eu acho que ninguém tem, assim, tanto tempo pra ficar fazendo cardio. Desde que eu coloquei o cardio na minha vida, eu faço no mínimo 30 minutos. Tipo, não existe eu fazer 20. Eu não faço 20, é 30. E aí tem dias que eu faço 30, 40, 50, eu coloco uma meta semanal. Eu prefiro colocar uma meta semanal porque tem dias que eu consigo mais, tem dias que eu consigo menos. E aí a minha meta semanal, por exemplo, agora tá com 240 minutos de cardio. Isso dá 40 minutos 6 vezes na semana. Ou alguns dias eu faço 40, outros eu faço 30, outros eu faço 50, dependendo de quão cansada eu tô. Geralmente quando eu treino o braço, eu consigo fazer mais cardio. E aí eu aumento pra 50, às vezes até 1 hora de cardio, sabe? Às vezes eu divido o cardio no dia, tipo meia hora de manhã, meia hora depois. Além de eu estar em déficit calórico, ou seja, eu tô em processo de emagrecimento, o cardio, ele ajuda a aumentar o meu gasto calórico. Então, aumentando o meu cardio, eu aumento também o meu gasto calórico. Eu tô em fase de ganho de massa, precisa aumentar? Não, mas uma meia hora é o ideal que você faça. Meia hora, pelo menos 5 vezes na semana. Que vai determinar se você vai perder gordura, se você vai ganhar peso, se você vai... Enfim, sempre vai ser a dieta, tá, gente? Não é a quantidade de cardio que você faz, de exercício, nada. É a sua dieta. Então, se a sua dieta estiver te gerando um déficit calórico, ou seja, está comendo menos calorias que seu corpo gasta, você vai perder peso, com ou sem cardio. Só que o cardio, ele vai facilitar para aumentar o seu gasto calórico e além dessas adaptações metabólicas que eu falei pra vocês. Outra pergunta que me fazem muito é se eu faço cardio antes ou depois da musculação. E eu prefiro, e eu sempre falo pra vocês fazerem ou em horários separados, como eu falei, ou faz em jejum, ou em outro horário, enfim, ou eu faço depois. O meu foco sempre vai ser a musculação. Sempre, sempre, sempre. E deve ser o de todo mundo, na verdade. Porque você precisa depositar mais energia naquilo que é seu maior foco. E a musculação é o que de fato vai te deixar definida, é o que vai fazer você emagrecer sem ficar flácida, é aquilo que vai aumentando os seus músculos. A gente também consegue melhorar bastante na nossa sensibilidade à insulina, não é só o cardio. Então eu prefiro sempre deixar o cardio por último, porque daí eu coloco muita energia na musculação, eu melhoro muito o meu corpo, e aí eu complemento com o cardio. Então eu sugiro que vocês façam isso. Se já viu uma menina que fala que faz cardio primeiro e depois faz musculação, porque ela odeia cardio e ela prefere fazer o cardio primeiro, porque senão ela não vai fazer. E é muito justo. Se você achar que isso faz sentido na sua vida, faça o cardio primeiro e depois faça a musculação. Mas no meu caso, se eu fizer o cardio primeiro, eu vou performar muito mal na musculação, então eu prefiro fazer depois. Gente, esse vídeo... Nossa, vou ter que tomar uma água. Ai, meu Deus. Eu não sei se vocês gostam quando eu trago os vídeos assim, mais informativos mesmo, trazendo essa parte. Eu trago um pouco de nomes mais difíceis, mas eu tento sempre trazer pro nosso mundo real de pessoas que não são da área da saúde. Porque tem coisas que eu realmente preciso explicar pra vocês. Eu sempre digo que eu não quero só chegar aqui e vender coisas pra vocês, né? Chegar assim, tipo, gente, olha isso aqui, meu cupom na Growth. Inclusive, a gente tem cupom na Growth, cara faz. Não sei o que, isso aqui é bom. Eu gosto de explicar. Eu gosto que vocês entendam por que as coisas funcionam. Porque uma vez que você entende o motivo do qual você fazer cardio, a não ser as pessoas
só falarem, ah, cardio é bom. Você entende o que é bom você fazer aquilo e por quais motivos, sabe? Às vezes eu falo, ai, cara, não quero fazer cardio. Aí eu lembro de todas as coisas que o cardio faz. Ai, tá, eu tenho que fazer cardio. Então, às vezes, você entender cada vez mais os processos que acontecem no seu corpo te torna mais estimulado pra realmente fazer o que você precisa fazer. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado pelo menos um pouco. Se te ajudou, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, porque sempre tem vídeo novo por aqui. E manda pra uma amiga, comenta aqui embaixo se você vai fazer cardio, se você não vai fazer cardio, se você é do time que gosta, que não gosta. Eu quero saber qual que é a sua opinião sobre esse tão temido cardio. Um beijo e eu espero vocês no nosso próximo vídeo.